Beth, boa noite. Vera, boa noite. Tudo bem? Como estão todos? Todas? Boa noite. Vai atrás do som. Oi, boa noite, Flavinha. Lá vai a Beth atrás do som. Vamos esperar mais 5 minutinhos para ver quem vai chegar. Nós já vamos começar. Todo mundo bem? Me digam aí se estão todas bem. Encontrou, Beth, tá vendo? Você sempre encontra esse som que foge. Muito bem. Oi, Darlene, bom dia. Bom dia, olha, gente, tô doida. Boa noite, eu já tô no dia. Ai, meu Deus, é que a cabecinha tá pensando já no amanhã, tanta coisa pra fazer, mas é boa noite. Boa noite, Darlene. Gente, hoje nós vamos contar uma historinha, e eu vou contar uma historinha de uma pessoa muito importante, tá? Uma pessoa que teve, assim, uma importância grandiosa na nossa história de terapia, né? De cura, de bem-estar do ser humano. É uma pessoa assim que fez e faz toda a diferença para nós nesse meio terapêutico, tá? Nós vamos falar hoje sobre o Dr. Eduard Bach, né? E é uma biografia e um pouquinho do que ele fez, né? Do que ele deixou para nós, um grande legado que ele deixou para nós. Então, assim, enquanto o planeta Terra, nós entendemos que de tempos em tempos chegam a este planeta pequenos mestres, grandes mestres, índigos, cristais. Por quê? Porque eles vêm com a missão de estar deixando algo para a nossa evolução.
Então eles vêm e cooperam com uma sementinha. Então eles vêm plantar uma sabedoria, uma invenção, uma inovação, e sempre é algo novo que nós desconhecemos e que vem para nos fazer bem, né? Vem para nos ajudar a evoluir, a crescer, a curar algo em nós. Então, chega ele ao planetinha aqui, ao nosso planeta. Quem é que chega? Dr. Edward Bach. Ele nasceu na cidade de Moselle, Inglaterra, no dia 24 de setembro de 1886. Já na infância, Bach sentiu afinidade e amor pelo reino vegetal. Aí eu me vejo aí, né, gente? E interesse pelos assuntos metafísicos. Na adolescência, sentiu-se impelido a ajudar na cura dos males da humanidade. Estudou medicina em Birmingham, finalizou seus estudos e fez o seu treinamento prático em Londres, na University College Hospital. Depois de formado, estabeleceu-se em Londres, onde iniciou as pesquisas sobre os melhores meios de cura. Especializou-se em bacteriologia e patologia. Nesse período, sentiu-se impelido a aprofundar-se no conhecimento das causas das doenças. Edward Bach queria chegar à causa primeira, à raiz da doença. Que inteligente esse Edward Bach. Em seu trabalho nos hospitais de Londres, percebeu, através dos tratamentos que aplicava em seus pacientes, ele começou a perceber que existia algo que transcendia a doença. E que este algo estava relacionado à personalidade do doente. Gente, olha isso, presta atenção. No decorrer dos tratamentos, Dr. Bach não conseguia chegar aos resultados esperados de cura. Sentia-se frustrado com a medicina ortodoxa. Essa frustração levou-o a estudar imunologia. Olha que lindo, gente, 1886, né? De fato, ele era um mestre, ele veio bem evoluído para cá. Quando ele começou a estudar imunologia, ele conseguiu obter algumas respostas às suas pesquisas. Nesse período, Bach percebeu que existe uma relação entre algumas bactérias intestinais e as doenças crônicas. Bach adoece, mas não se entrega. Após eliminar o núcleo doente, reúne forças e entrega-se novamente às pesquisas que estava empreendendo. Sua recuperação foi extremamente rápida e, já refeito, retorna às pesquisas na University Homeopathic Hospital, onde permaneceu até 1922. Nesse período, Bach entra em contato com a doutrina de Hahnemann, que curava mais guiado pelos sintomas dos estados mentais do que pelos sintomas físicos. A partir de então, Dr. Bach passou a combinar suas pesquisas com homeopatia. Pôde constatar de forma clara
os mecanismos de cura e os mecanismos de recuperação, vendo o paciente como um todo. Em 1926, publica um livro sobre os nosódios intestinais, conhecidos também como os nosódios de Bach. Estes nosódios foram utilizados por toda a Inglaterra e por outros países europeus. Dr. Eduard Bach, a partir de então, começou a substituir os nosódios por remédios preparados das plantas, introduzindo da homeopatia a diluição e a potencialização, obtendo resultados bastante animadores. Bach percebeu e separou em grupos indivíduos que possuíam comportamento e doenças semelhantes. Em 1930, Eduard Bach, após um chamado interno, saiu de Londres e, deixando para trás uma vida confortável, fama e sua estruturada clínica médica, voltou para sua terra natal. Em maio de 1930, numa certa manhã, guiado pelo seu eu superior e induzido a observar as flores, ele vê gotas de orvalhos sobre as pétalas. Pressente que esse orvalho contém o poder da cura. A partir dessa observação, Dr. Bach extrai das flores de plantas não venenosas gotas que, por sua aguçada percepção, descobre conter qualidades de cura. Bach, posteriormente, substitui o modo de captação dessas essências. Coloca as pétalas das flores em vasilha de vidro transparente com água pura da fonte, sob o sol, em dia sem nuvem, aguarda murcharem. Além de descobrir a correta feitura da diluição e armazenamento das essências, percebe que descobriu um novo método simples e perfeito de cura. Escreve o livro Cura-te a ti mesmo, no qual divulga a real missão das flores neste planeta. Não é lindo, gente? A seguir, completa a série dos 12 remédios de essências florais para os 12 estados de alma e, posteriormente, a série dos 19 remédios, totalizando as 38 essências, isto na região de Sowell, onde se instalou até a sua morte. Em seus escritos, Bach nos alerta sobre a importância da escolha do tipo de flores para a feitura dos florais e da necessidade de as flores conterem somente energias de vibrações que nos elevem. Existem flores que, se usadas, rebaixam nossa frequência vibratória. Olha aí, gente. Tá vendo como é importante a gente aprender, como é importante a gente saber? Vocês sabiam disso? Que tem flores que podem abaixar a nossa frequência vibratória? Sim, tem. Para curar-nos, a flor deve estar num grau de evolução e vibração mais elevado que o humano. Bach esclarece-nos que os metais estão num nível evolutivo inferior ao humano. O uso de animais ou suas partes em medicamentos leva-nos a incorrer em um ato destrutivo e também é um reino inferior ao nosso em evolução e vibração energética. Por sua aguçada observação, Bach classifica as plantas em 3 grandes grupos energéticos. O primeiro grupo é o que se encontra abaixo do nível
nível evolutivo do reino humano. Nesse primeiro grupo estão incluídas as plantas mais novas do reino vegetal, as menos evoluídas, cactos, algas marinhas, cúscuta. Também neste grupo encontram-se as plantas que estão comprometidas karmicamente. Olha que lindo isso, gente. Devido ao seu uso indevido nos propósitos contrários ao plano divino. Temos alguns exemplos: as orquídeas, a beladona e o mimendro. Esse primeiro grupo de flores, se utilizado em medicamentos, rebaixará a frequência vibratória dos elétrons que nos estruturam. O segundo grupo do reino vegetal é o dos vegetais que usamos como alimento. Este grupo possui vibrações semelhantes à nossa. Somente as plantas do terceiro grupo devem ser usadas para a cura. São plantas mais evoluídas que o reino humano. As essências florais extraídas das flores das plantas deste terceiro grupo carregam as energias curadoras da divindade suprema, elevam a nossa frequência vibratória e consciência. Entre os anos de 1930 e 1934, Dr. Edward Bach revela para a humanidade a verdadeira missão das flores para este planeta, a cura do corpo e da alma pelas energias delas extraídas. Revela-nos que todos podemos usufruir do potencial curativo que as flores divinamente qualificadas carregam. São energias de pura consciência, retirada da substância primordial cósmica, contidas em formas perfeitas, criadas pelos elementais das flores. Lembra que nós falamos sobre os elementais? Dr. Edward Bach foi aqui na Terra um grande colaborador da grande fraternidade branca. Tinha plena consciência da missão de colaborar com os seres cósmicos na evolução da humanidade. Trouxe para nós o conhecimento sobre as qualidades curativas divinas das essências extraídas das flores. São transformadoras de consciência e hoje estão revolucionando os métodos de cura do corpo e da alma. Bach revela-nos como surge a doença. Ensina-nos como extrair as energias contidas nas flores e o modo correto de armazená-las e usá-las. Quando as essências florais são corretamente indicadas, a cura é quase imediata. A doença tem início em um dos nossos corpos suprafísicos e é ali que as flores inicialmente atuam. Então, assim, nós ouvimos muito falar sobre florais, sobre fitoterápicos, né? Eu mesma já falei e já disse que a missão das flores não é enfeitar as nossas mesas. A missão das flores é a cura. Elas vieram para transformar a nossa consciência. É por isso que eu digo e explico quando eu preparo um floral, que quando nós tomamos o floral, se nós somos 70% água e quando nós tomamos um floral que também está diluído em água, essas águas elas se misturam e o floral ele tem a capacidade de ir fazendo uma leitura dentro dos nossos corpos, né? Então esta leitura vai sendo feita e vai sendo traduzida o que nós temos, aonde que se origina, qual é a causa, e ali os florais vão atuando, primeiro no corpo suprafísico, né? Que é onde tudo inicia, onde tudo começa, né? No nosso espírito. E aí depois vai vindo para os corpos emocional, mental, energético, espiritual. Então a gente começa a ter aí uma cura plena.
Eu sempre digo que se nós estamos em um mundo que é este planeta Terra, e se nós confiamos no universo, se nós acreditamos em uma força maior, que podemos dar o nome que nós acharmos mais conveniente, se nós confiamos e temos fé, então nós também temos que entender e aceitar que no universo está tudo perfeitamente correto. Nós é que não entendemos, nós é que não temos essa capacidade para enxergar desta maneira, né? Se foi colocado no nosso planeta aqui terra, fogo, ar, água, esses 4 elementos foram que deram origem a este planeta, né? E também foi colocado aqui os reinos mineral, vegetal, hominal, também tinha uma razão para ser assim. Então veja, cada reino desse tem a sua missão especial para nós, né? E o que nos compete, o que nos cabe? Aprender um pouquinho sobre eles. E o reino vegetal é um dos reinos, todos são maravilhosos, né? Todos têm o seu grande propósito, né? Todos têm as suas missões, né? A cumprir aqui neste planeta. Mas quando nós olhamos para uma flor, e além de serem belas, de serem pinturas feitas por uma força maior, né? Cores maravilhosas, perfeições na sua forma, parece que elas foram milimetricamente medidas e né, cortadas, né? Quando nós observamos tudo isso e nós ainda podemos entender que elas existem com uma essência de cura dentro delas, gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso, não é verdade? E que se nós temos florestas e florestas neste planeta, aonde elas crescem, se reproduzem, se multiplicam, tem e deve ter uma razão maior. E esta razão maior é a cura, é Deus, né? É algo que foge do nosso entendimento e da nossa compreensão. Então, quando eu falo muito sobre os florais, e eu digo assim, gente, lá na floresta, né, amazônica, que é o maior laboratório deste planeta, existem flores para as doenças antigas e para as doenças que ainda não existem. O remédio já está lá. Tudo vai de nós entendermos, aceitarmos, confiarmos, né? Então, tudo é perfeito como é. Quando nós saímos dessa perfeição, dessa fluidez, quando nós saímos desta naturalidade, tudo passa a não ser natural, né? Passa a ser projetado, calculado, inventado, criado, né? E nem sempre funciona, não é verdade? Ou se funciona, conserta uma coisa, estraga outra, então isso não é funcional, né? Não é funcional, não há nada de funcionabilidade quando você toma uma medicação e sofre de um efeito colateral. Isso não é funcional, né? A meu ver, isso é criminal. Por quê? Porque se você vai com um propósito de curar B, por que você precisa desenvolver A? Porque depois você vai ter que tomar algo para A, aí você vai curar A, mas você vai desenvolver D, e assim você vai alimentando a indústria criada, a indústria forçada, a indústria química, a indústria farmacêutica. E aí, quando nós pensamos e comparamos que as flores nascem da terra do nosso planeta, elas vêm do solo, elas vêm de Gaia, elas vêm com uma função de amor e cura, aí a gente começa a entender
o que de fato, o que verdadeiramente nos cura. Além de curar aquele sintoma que nós estamos sofrendo, ela vai curar a alma, ela vai curar a causa, da onde vem aquela doença, aquela dor, aquele sintoma. Isso é maravilhoso, isso é divino, isso é bom, isso é nobre, né? E não pensem vocês que os florais existem apenas para algumas alergias, para algumas doencinhas não comprometedoras. Não, não. Eu tenho visto pessoas se curarem de depressões de pânico, com medos e outras doenças mais. Eu tenho visto pessoas que conseguiram largar os remédios tarjas pretas que tomavam há 16, 18, 20 anos e estavam presas mentalmente ao remédio, não só fisicamente, mas mentalmente, tinham medo de parar para cair na crise novamente. E o que os florais fizeram e atuaram naquela alma? Devolveram àquela alma a coragem novamente. Retiraram o medo, deram a força, deram a fé, deram a aceitação de que sim, eu posso me curar. Devolveram a dignidade para aquele ser humano. Sabe por quê? Porque mexem na alma, na essência. E essas pessoas, aos poucos, foram desmamando, largando e ficaram apenas com os florais e nunca mais tiveram depressão e ansiedade. São pessoas que hoje viram para mim e falam: eu não acredito no que aconteceu comigo. Eu poderia morrer e nascer novamente, mesmo assim eu não acreditaria que depois de tantos anos eu conseguiria me libertar deste remédio que já fazia parte de mim. Vocês não calculam o como é lindo demais presenciar isso. O quanto é nobre demais ver o que uma flor pode fazer em nós. Então, quando eu defendo os florais, quando eu indico os florais, acreditem, podem acreditar que aí está a verdadeira cura. Não é no sintético, não é na criação do homem que tem interesse próprio. Aí nada acontece, a não ser o poder e o enriquecimento próprio. Mas nós continuamos um pouco pior do que estávamos antes, né? Então, vamos ficar atentos, vamos evitar o uso de remédios sintéticos, principalmente para essas crianças que estão chegando agora. Não vamos acostumar o organismo delas. Vamos dar floral, homeopatia, coisas que vêm da terra, coisas que são naturais. Pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas também o que é demorar um pouquinho mais? Se existem pessoas que tomam remédios aí por anos, anos e anos, para não ter crise, só para tampar, não vão se curar nunca, vão continuar tomando eternamente até morrer, alimentando as indústrias até morrer. E os florais, se você tiver um pouquinho de paciência, sim, tomar com gratidão, com reconhecimento, com agradecimento a esse reino que se doa em prol da humanidade. Sabe por quê? Faz parte da evolução deles. Eles vieram aqui nos ajudar para evoluir também. Olha que lindo. Isto é lindo. Um evolui com a cura do outro. É um efeito dominó. Só assim que funciona a luz. Só assim que funciona a evolução. Tá? Então, fico feliz de vocês terem conhecido um pouquinho mais. Para quem não conhecia, nunca tinha ouvido falar do criador dos florais, Eduard Bach, da homeopatia, né? Então, quando vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só perguntar ou até mesmo procurarem
né, lerem e se informarem, mas uma coisa é certa: os florais existem para tudo, para toda e qualquer doença. E nós temos vários sistemas de florais. Nós temos o sistema de Saint-Germain, nós temos o sistema da Amazônia, nós temos o sistema de Bach, nós temos os de Minas, nós temos vários sistemas, né? Então eu acho que vale a pena a gente saber, aprender, para a gente poder compreender o que é que de fato nos faz bem e o que é de fato que somos enganados, não é? Então não se deixem mais iludir, não se deixem mais enganar. O momento agora, a hora agora é do despertar, não é? Não é assim que nós estamos ouvindo diariamente, que nós estamos lendo diariamente? É hora de acordar, de despertar, de tirar o véu dos nossos olhos. Então chega de sermos cobaias, chega de sermos usados como instrumento de manutenção, né? Que de fato nós somos usados como instrumentos de manutenção, de poder, né? Agora, ninguém se preocupa com a gente. Será que agora nós estamos conseguindo compreender isso? Será que a indústria farmacêutica, será que a indústria alimentícia, será que as indústrias todas estão preocupadas com o nosso bem-estar, com o nosso crescimento, com a nossa evolução, com a nossa saúde, com a nossa força, com a nossa alegria, com a nossa felicidade, com a nossa prosperidade? Será? É claro que não. Agora nós estamos começando a entender, está tudo ficando mais claro. Esse é o despertar. Este é o verdadeiro despertar. Então não vamos mais cair nos contos, nos blá blá blás, nas crenças, né? Mas mas a minha avó tomava este remédio, meu avô. Não vamos mais cair nisso. Isso foi porque eles acreditavam, assim como nós acreditamos, assim como vivemos durante anos, centenas de anos, né? Acreditando que tudo era para o nosso bem e para o nosso melhor. Lê do engano. Nada é para o nosso bem, nada é para o nosso melhor que não seja o interesse dos poderosos. Nós não somos nada, não representamos nada. Então, assim, como nós temos um cérebro que eles tentaram fechar, diminuir para que não pensássemos, quanto menos pensar, melhor. Quanto menos soubermos, melhor. Quanto menos agir, melhor. Então, como nós temos um cérebro, nós temos que agora começar a abrir os olhinhos, acordar, despertar, para pôr este cérebro para funcionar, mesmo que seja os seus 10%. Tá? Com o tempo, nós vamos aprendendo a usar um pouquinho mais dele. E aí nós vamos compreender o que de fato nos faz bem e o que de fato nos faz mal. E sem medo de errar, tudo que estamos acostumados a usar nos faz mal. Tudo aquilo que não usávamos é o que nos faz bem. Como eu sempre digo e repito, nós vivemos em um planeta invertido, aonde falar a mentira é o certo. Falar a verdade não se deve, é perigoso, dói. Aonde o mal sempre prevalece sobre o bem. Aonde as trevas ganham da luz. Nós sempre vivemos num planeta invertido. Agora é hora de transformar, de tudo voltar para o seu lugar. Até mesmo a inversão dos polos vai começar a acontecer, já está acontecendo, não é? Então a gente tem que começar a acordar, abrir os olhos e de fato começar a responder pela nossa saúde mental, emocional, física, energética e espiritual. Vamos dar um basta. Chega
de brincar com a gente. Chega. Quantos humanos tiveram que doar as suas vidas antes do tempo, talvez? Ou até doaram dentro das suas programações, porque, como eu sempre digo também, está tudo certo como está. Esse é um outro olhar que nós temos que ter. Todas as pessoas que partem e chegam, elas estavam programadas para partir e chegar no nosso planeta. Temos um bilhete. Sem esse bilhete ninguém entra e ninguém sai. Sabe como que chama este bilhete? Livre-arbítrio. Então nos ensinaram também a sofrer pelas partidas. Tudo que nos ensinaram, em momento algum, vocês podem estar certos do que eu estou falando agora. Vocês podem gravar, vocês podem escrever, vocês podem fotografar. Tudo que nos ensinaram não tinha um propósito para o nosso bem. Tudo que nos ensinaram não tinha propósito nenhum a não ser para eles mesmos, para o crescimento de alguns, da elite escura, do poder, das trevas, do mal. Mas agora, na era do despertar, nós estamos tendo conhecimento e principalmente aceitar. Sabe por quê, gente? É muito difícil a gente aceitar que deixamos nos enganar, não é? Putz, como é ruim isso, cara. Como a gente se sente mal com isso. Putz, me enganaram, eu fui uma idiota, eu fui uma boba, fui uma babaca de acreditar. A minha santa ingenuidade, a minha pureza, a gente começa a ficar com raiva da gente. Porque a gente se deixou enganar. Mas isso também está certo. Isso também fazia parte. Muitas pessoas, muitas almas vieram para cá em doação para que nós pudéssemos chegar até onde nós estamos hoje, despertando, enxergando. Muitas criancinhas tiveram que doar as suas vidas para que nós pudéssemos ver aonde que está o verdadeiro mal. Aonde que está a mentira, a farsa. Vocês estão vendo quantas crianças estão partindo de forma violenta. Para que nós pudéssemos nos comover. A comoção nacional, mundial, planetária, para que nós possamos evoluir. É só através da comoção, do sentir, do ficar triste, do chorar, do se penalizar, do se comover. E essas crianças, essas almas, aceitaram se doar assim. Chegar, viver pouco e partir assim, para nos mostrar até onde existe o mal, as pessoas como elas são, a maldade aonde está, o ser desumano que há neste planeta. E despertar, e acordar. Agora, quando nós nos revoltamos, quando nós perdemos o nosso foco em olhar para o que acontece e não olhar além, é o que eles querem. Quando nós focamos, nossa, puxa, fulano morreu assim, mas coitado, mas por que morreu? Nossa, mas que pecado, e ficar só ali sofrendo por causa daquela morte. Vamos olhar por que este fulano, esta alma, aceitou em partir assim. O que é que ele quer dizer para nós, a humanidade? Qual é o seu legado? Porque vejam, escritores, pintores, inventores, cientistas, médicos, Dr. Eduard Bach, eles deixaram um legado, porque foram almas, seres que vieram para cá para cooperar com a evolução planetária.
E essas almas que partem tão violentamente? Crianças, adolescentes, idosos, brancos, negros, índios, que partem assim de uma maneira tão cruel, que aceitam deixar este planeta desta forma, para que sejam notados, para que sejam percebidos, para que seja sentido a sua dor. Eles decidiram vir aqui e deixar este legado para que servisse para nós de amostra da verdade e para que fizéssemos algo bom com isso que eles deixaram. E que algo bom é esse? É o nosso despertar, é a nossa consciência, é o nosso olhar. Então, quando vocês souberem de algo grandioso que aconteceu, seja com criança, seja com homem, com mulher, com preto, com negro, amarelo, marrom, seja o que for, com animais, agradeça primeiro a esta alma pela sua doação. Agradeça, reverencie e honre. A pena não reverencia ninguém. Quando nós sentimos pena de alguém, na verdade nós estamos sentindo pena da gente mesmo, porque a gente se vê no outro. Quando nós reverenciamos um grande herói, isso sim é honrá-lo, isso sim é agradecer. Olha, obrigado pela sua vida, não foi em vão, estou conseguindo enxergar. Então façam isso por cada criancinha que é abusada, morta, assassinada. Façam isso por cada homem, por cada mulher, por cada negro, por cada índio. Façam isso. Reverencie, agradeçam. Façam algo bom deste sacrifício. E eu tenho certeza que essas almas vão ficar muito felizes e vão dar graças a Deus e vão dizer: puxa, valeu a pena, eu faria de novo. Isso é o despertar. Por isso que eu bato muito na mesma tecla. Gente, olhem a morte com outro olhar. Não existe morte. Gente, não existe morte. Esse foi um nome dado para a gente sofrer, para a gente ter apego, para a gente olhar com outro olhar. Não vamos mais deixar nos enganar. Passagem. Desencarne. A vida é eterna, continua. Desencarna aqui, encarna ali. A mesma alma. Vamos aprender. Vamos crescer, vamos aprender para poder ensinar, não é? Ensinar um vizinho que ainda não ouviu falar, ensinar um netinho, uma netinha, ensinar um amigo que está no sofrimento e não consegue enxergar, um familiar. E assim vamos nós, aprendendo a cada dia, olhando com outro olhar, não com aquele olhar que nos ensinaram. Esquece, é invertido, é mentira, é falso, é falsificado, é fake news. Vamos olhar agora para a verdade. E nós vamos perceber que tudo faz sentido. E nós vamos perceber que nós ainda podemos viver uma vida digna, feliz, plena, verdadeiramente plena. Então é isso. Muito obrigado pelos lindos coraçõezinhos. Devolvo eles todinhos para vocês e que nós possamos cada dia mais enxergar um pouquinho que seja, abrir o nosso olhinho um pouquinho que seja. E aí nós vamos poder fazer
a nossa vida do nosso jeito, de uma outra maneira, sem dor, sem apego, sem sofrimento, apenas na verdade, na integridade, no merecimento que nós temos, que nós merecemos. E vamos principalmente compreender, não vamos delegar poderes a quem não merece. E a nossa vida é muito importante, se não para os outros, para nós. A nossa vida é muito importante para delegarmos poderes aos outros da nossa vida. Quem toma conta da minha vida sou eu. Muito obrigado, namastê, eu agradeço. Deixa que a minha vida cuido eu. Eu cocrio a minha vida, mais ninguém. Não é os fake news, não são as crenças limitantes, não é o medo, não é a ansiedade. Eu cocrio a minha vida do jeito que eu desejo, que eu quero, que eu sonho. E acreditando nisso, a gente faz. Namastê, gente. Uma linda noite, um bom descanso para todos vocês. Beijos nesses lindos corações e até amanhã, tá? Beijos. Tchau.